à nossa análise do cosmos. Hoje a gente vai mergulhar nos mistérios bem grandes do universo, sabe aquela escuridão toda que parece preencher o espaço e também uma estrutura meio complexa que parece conectar tudo. Vamos dar uma olhada no que se sabe sobre matéria escura, energia escura e a famosa teia cósmica, né? Que organiza as galáxias. De onde será que veio essa estrutura toda? E como que esses componentes que a gente nem vê definem o futuro do universo? Bom, vamos lá, vamos tentar entender isso. Para começar a pegar a escala do universo, a gente precisa meio que olhar lá para trás no tempo, né? Quase como uma foto bem antiga do universo bebê. Existe isso? Existe sim. É a chamada radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou a sigla em inglês CMB. Pensa nela assim, como se fosse a primeira luz que conseguiu viajar livre pelo universo, sabe? Um brilho que ficou do Big Bang. E o mais incrível é que antes mesmo de alguém detectar essa radiação, ela já tinha sido prevista na teoria. Lá nos anos 40, George Gamow, Ralph Alpher e Robert Ehrman, eles estavam montando o modelo do Big Bang, né? E eles perceberam que o universo no início, bem no comecinho, devia ser incrivelmente quente, denso, cheio de luz. A era da radiação. Só que aí o universo foi expandindo, esfriando, e a energia dessa luz diminuiu mais rápido que a da matéria. Eventualmente a matéria passou a dominar, que é a era que a gente vive hoje, né? A era da matéria. E o Alpher e o Ehrman calcularam que um restinho daquela luz inicial, bem fraquinho, devia estar por aí até hoje, vindo de todo lugar do céu. E eles acertaram em cheio, então. E o que essa radiação, essa foto do universo bebê, conta pra gente hoje? Além de ser uma prova do Big Bang, claro. Ah, conta muita coisa. A CMB é, sim, uma das provas mais fortes que a gente tem do Big Bang. Mas o legal mesmo são as pequenas variações de temperatura nela. Satélites como o COBE, o WMAP e, mais recentemente, o Planck, mapearam essas variações mínimas. São tipo umas manchinhas um pouco mais quentes ou frias. E essas manchinhas, na verdade, são as sementes de tudo que a gente vê hoje em grande escala. As galáxias, os aglomerados de galáxias, tudo começou ali. Que incrível! Quer dizer que olhando para essas pequenas diferenças de temperatura, a gente consegue, sei lá, medir o universo? Exatamente. Analisando o padrão dessas manchas, principalmente o tamanho delas, o que a gente chama de picos acústicos, a gente consegue medir parâmetros fundamentais. Por exemplo, a gente confirmou que o universo, em grandes escalas, é geometricamente plano. Tipo, a geometria que a gente aprende na escola funciona para o universo como um todo. E aí vem a parte mais chocante, talvez. A gente descobriu do que o universo é feito. A receita do bolo cósmico, digamos assim. Chocante. Como assim? O que tem nesse bolo? Pois é, aqui que a coisa fica estranha. A matéria que a gente conhece, sabe? Átomos, prótons, nêutrons, eu, você, planetas, estrelas, tudo isso é só uns 5% da composição total de matéria e energia do universo. 5%? Peraí. Só 5%? Então 95% do universo é... alguma outra coisa que a gente não sabe o que é? Exatamente. Aí que entram os grandes mistérios. Mais ou menos 26% parece ser matéria escura. É um tipo de matéria que tem gravidade, puxa as coisas, mas não interage com a luz de jeito nenhum. Por isso é escura, a gente não vê. E os 69% que sobram são ainda mais bizarros. É a energia escura. É ela que está fazendo o universo se expandir cada vez mais rápido. Nossa! A CMB, com aquelas manchinhas, nos deu essas proporções. É um mapa da composição do universo. Ok, 95% de coisas desconhecidas. Vamos por partes. Matéria escura primeiro. Se não dá pra ver, como que a gente tem tanta certeza que ela existe? Não pode ser só, sei lá, um erro nas contas da gravidade? Boa pergunta. Essa desconfiança não é de hoje, não. Já em 1933, um astrônomo chamado Fritz Zwicky, ele estava estudando um aglomerado de galáxias enorme, o aglomerado de Coma. E ele reparou que as galáxias que ficavam mais na borda do aglomerado se moviam muito, muito rápido. Rápido demais para a gravidade de toda a matéria visível, estrelas, gás, tudo que ele via, conseguir segurar elas ali. Ele calculou que tinha que ter muito mais massa do que o visível para manter o aglomerado coeso. Uma massa invisível.
Ele chamou de Dunkle Materie, matéria escura em alemão. Ah, então a ideia já é antiga. Sim, mas ela ganhou força mesmo nos anos 70, com o trabalho da Vera Rubin e do Kent Ford. Eles foram medir a velocidade das estrelas dentro de galáxias espirais. A gente esperava uma coisa: quanto mais longe do centro da galáxia, mais devagar a estrela deveria girar, né? Tipo os planetas no sistema solar. Mercúrio rapidinho, Netuno bem devagar. Mas não foi isso que eles viram. As estrelas nas bordas das galáxias continuavam girando quase na mesma velocidade das estrelas mais internas, ou até mais rápido. A única explicação era que tinha uma quantidade enorme de massa invisível distribuída num halo gigante em volta da galáxia inteira, puxando tudo. Essas são as famosas curvas de rotação planas. Entendi. Então a velocidade das coisas não bate com a quantidade de matéria que a gente vê. É isso. Tem mais alguma evidência forte, assim? Talvez algo mais visual? Tem sim. E uma das mais bacanas, visualmente falando, vem de colisões de aglomerados de galáxias. O exemplo clássico é o aglomerado da bala, o Bullet Cluster. Imagina dois aglomerados de galáxias que passaram um através do outro. O gás quente que existia dentro das galáxias de cada aglomerado, que é matéria normal, bariônica, colidiu de frente no meio do caminho. Esse gás ficou para trás, aquecido pela colisão, e a gente vê ele brilhando em raio-x. Só que quando a gente usa lentes gravitacionais para mapear onde está a maior parte da massa total do sistema... Lentes gravitacionais, como funciona isso? A gravidade distorce o espaço-tempo, né? Então a luz de objetos que estão muito distantes, lá atrás do aglomerado, tem seu caminho desviado ao passar perto dessa massa toda. Isso distorce a imagem desses objetos distantes. Medindo essa distorção, a gente consegue fazer um mapa de onde está a massa, mesmo que ela seja invisível. E no aglomerado da bala, o mapa da massa mostra que a maior parte dela passou direto pela colisão, sem interagir, acompanhando as galáxias. O gás ficou no meio, mas a massa principal, a matéria escura, continuou. Nossa! Então é como se a gente visse a matéria escura separada da matéria normal. Exatamente. É uma das evidências mais diretas que a gente tem. E, além disso, as próprias lentes gravitacionais, em geral, sempre mostram mais massa do que a gente vê brilhando. E, olha só, a própria formação da estrutura do universo em larga escala, a tal teia cósmica que a gente vai falar, precisa da matéria escura para se formar tão rápido quanto a gente observa que ela se formou. Ok, parece que tem mesmo algo aí, invisível, mas com gravidade. Mas o que poderia ser essa matéria escura? A gente já sabe pelo menos o que ela não é. A gente tem uma boa ideia do que ela não é. Não pode ser matéria bariônica normal escondida, tipo poeira, gás frio, planetas vagando sozinhos, ou mesmo buracos negros pequenos ou estrelas anãs. A gente sabe pela teoria da nucleossíntese do Big Bang, que calcula quantos átomos foram formados nos primeiros minutos do universo, que a quantidade total de matéria bariônica é limitada e bate com aqueles 5% que a gente vê. Além disso, fizeram buscas por esses objetos escondidos, os chamados machos, objetos compactos massivos de halo, usando microlentes gravitacionais e não encontraram nem de longe o suficiente para explicar os 26%. Então não é coisa normal escondida. Tem que ser algo exótico. É a aposta principal, que seja alguma partícula fundamental nova que não faz parte do modelo padrão da física de partículas, exceto pela gravidade. A ideia mais popular é a matéria escura fria, ou CDM, Cold Dark Matter. Fria porque as partículas seriam lentas, não relativistas, no universo primitivo. Isso ajuda a explicar como as estruturas se formaram, das pequenas para as maiores. E que partículas poderiam ser essas? Já acharam alguma? Algum candidato? Candidatos tem vários, mas achar que é bom. Nada ainda confirmado. Os mais famosos são os WIMPs. WIMPs. Isso, sigla para Partículas Massivas de Interação Fraca, Weakly Interacting Massive Particles. São partículas hipotéticas, mais pesadas que um próton, talvez, mas que interagem muito fracamente com a matéria normal. Só pela gravidade e talvez pela força fraca. Tem experimentos enormes, super sensíveis, construídos no fundo de Minas para se proteger de raios cósmicos, tentando detectar a colisão raríssima de um WIMP com um núcleo atômico no detector. Coisas como Shannon, Lux, Panda X. Outra forma é a detecção indireta,
Procurar por sinais tipo raios gama ou neutrinos que poderiam vir de WIMPs se aniquilando ou decaindo em lugares onde eles deveriam se acumular, como o centro da nossa galáxia ou em galáxias anãs. E também procuram por eles em colisores de partículas, como o LHC. Outro candidato popular são os axions, partículas muito mais leves, mas que também interagem pouco. E tem gente que ainda considera buracos negros primordiais, que poderiam ter se formado logo depois do Big Bang, antes das estrelas. Muitas possibilidades, mas nenhuma certeza ainda. Exato. E claro, tem sempre a alternativa mais radical. Talvez a matéria escura não exista e o problema seja a nossa teoria da gravidade. Existem teorias como a MOND, Modified Newtonian Dynamics, ou outras gravidades modificadas, que tentam explicar as curvas de rotação das galáxias sem matéria escura. Elas têm algum sucesso em escalas de galáxias, mas geralmente têm muita dificuldade para explicar outras observações, como o aglomerado da bala, as lentes gravitacionais em grande escala e os detalhes da radiação cósmica de fundo. Então, por enquanto, a matéria escura, mesmo misteriosa, parece a melhor explicação. É o consenso atual, sim. O modelo com matéria escura fria funciona muito bem para muita coisa. Ok, então temos os 5% de matéria normal, 26% de matéria escura, mas você falou que a maior parte, quase 70%, é energia escura. Isso parece ainda mais maluco. O que raios é energia escura? Pois é, energia escura é o nome que a gente dá para aquilo que está causando a expansão do universo acelerar. Isso foi uma reviravolta total na cosmologia lá no final dos anos 90. Duas equipes independentes de astrônomos estavam usando um tipo específico de supernova, a do tipo Ia, como velas padrão. Velas padrão. Isso, são explosões de estrelas que, acredita-se, têm sempre o mesmo brilho intrínseco, o mesmo brilho máximo. Então, se a gente mede o quão fraca ela parece para nós aqui na Terra, a gente consegue calcular a distância até ela. Quanto mais fraca, mais longe. Eles estavam medindo a distância dessas supernovas muito distantes e também medindo o quanto a luz delas estava esticada pela expansão do universo, o chamado redshift. A expectativa era encontrar que a expansão estava freando por causa da atração gravitacional de toda a matéria no universo. Afinal, a gravidade puxa tudo, né? Deveria frear a expansão. Mas o resultado foi o contrário. As supernovas mais distantes estavam ainda mais fracas e, portanto, mais longe do que deveriam estar num universo que estivesse freando ou expandindo a velocidade constante. Mais longe do que o esperado. Como assim? Significava que no tempo que a luz delas levou para chegar até nós, o universo se expandiu mais do que se pensava. A expansão não estava freando, estava acelerando. Acelerando, mas a gravidade não tinha que frear? Como que algo pode empurrar o universo inteiro para expandir mais rápido? Isso vai contra a intuição. Totalmente contra a intuição. Essa é a grande questão, o mistério de $1 trilhão da cosmologia. Para causar essa aceleração, essa tal energia escura precisa ter uma propriedade muito, muito estranha. Pressão negativa. Pressão negativa. O que é isso? É difícil de visualizar. Pensa na pressão normal, tipo a do ar num balão, que empurra para fora. A pressão negativa agiria como uma tensão, como algo que puxa para dentro. Mas no contexto da relatividade geral de Einstein, uma pressão negativa suficientemente grande tem um efeito gravitacional repulsivo. Em vez de frear a expansão, ela impulsiona, age como uma espécie de antigravidade em escalas cósmicas. Uau! E quando a gente combina essa descoberta das supernovas com a informação da CMB, que nos diz que o universo é plano, e ser plano significa que a densidade total de matéria e energia tem que ter um valor específico, a chamada densidade crítica. E a gente já sabe que a matéria, somando a normal e a escura, dá só uns 30% dessa densidade crítica. Então, os 70% que faltam para fechar a conta tem que ser dessa energia escura com pressão negativa. Entendi a conta, mas o que poderia ser essa energia escura? É outra partícula exótica, tipo a matéria escura? Aí o mistério é ainda maior. A ideia mais simples e a que se encaixa melhor nos dados atuais é a chamada constante cosmológica, a letra grega lambda no modelo padrão. Foi uma ideia que o próprio Einstein teve lá no começo para manter o universo estático. Ele achava que o universo era eterno e imutável. Ele introduziu esse termo nas equações dele.
Depois, quando se descobriu que o universo estava em expansão, ele chamou de maior erro da minha vida. Mas parece que, no fim das contas, ele pode ter acertado sem querer. Que irônico. Pois é. A constante cosmológica seria uma energia inerente ao próprio vácuo do espaço. O espaço vazio não seria totalmente vazio. Teria uma energia mínima, constante, em todo lugar e em todo tempo. Essa energia do vácuo teria exatamente a propriedade de pressão negativa necessária para acelerar a expansão. É a peça que completa o modelo padrão atual, o lambda-CDM. Lambda da energia escura, CDM da matéria escura fria. E existem outras ideias além dessa constante do Einstein? Existem sim. Talvez a energia escura não seja constante. Pode ser um campo de energia dinâmico que varia no tempo e no espaço, apelidado de quintessência. Ou talvez, de novo, a gente precise modificar a teoria da gravidade de Einstein em escalas cósmicas. Ou pode ser até alguma interação desconhecida entre a matéria escura e a energia escura. Sinceramente, ainda não temos como saber qual é a resposta certa. E essa aceleração vai continuar para sempre? O que acontece no final? Se a energia escura for mesmo a constante cosmológica, a resposta é sim. A aceleração continua, e pior, ela fica cada vez mais dominante. Isso leva a um futuro um pouco melancólico, eu diria. No futuro muito, muito distante, a expansão acelerada vai fazer com que a maioria das outras galáxias se afaste de nós tão rápido, mais rápido que a velocidade da luz em relação a nós, que a luz delas nunca mais vai conseguir chegar até aqui. Elas vão efetivamente desaparecer do nosso céu, cruzar um horizonte de eventos cosmológico. Nossa, quer dizer que a gente ficaria isolado? Só a nossa galáxia e as vizinhas mais próximas? Exato. A Via Láctea e o grupo local de galáxias ficariam cada vez mais sozinhos num universo imenso, escuro e vazio, pelo menos do nosso ponto de vista. Um futuro de isolamento cósmico. Que pensamento! Bom, então temos a matéria normal, só um pouquinho, a matéria escura dominante na massa e a energia escura dominante no geral e acelerando tudo. Como que esses ingredientes todos se organizam no espaço? Você mencionou a teia cósmica. O que é isso exatamente? Então, a distribuição de matéria no universo não é nem um pouco aleatória. Não é uniforme como uma sopa. Pelo contrário, ela forma uma estrutura gigantesca, interconectada que a gente chama de teia cósmica. Imagina uma esponja tridimensional gigantesca. Tem regiões enormes que são praticamente vazias, são os vazios cósmicos, e entre esses vazios, a matéria, principalmente a matéria escura, mas também o gás e as galáxias se concentram em estruturas que lembram paredes finas e, mais ainda, longos e densos filamentos. E onde esses filamentos se cruzam, como nós numa rede, é que a densidade é máxima. Ali é onde se formam os grandes aglomerados de galáxias. Ah, então é por isso que as galáxias parecem formar essas linhas e grupos no céu? Exatamente. Essa estrutura toda não apareceu do nada. Ela cresceu a partir daquelas minúsculas flutuações de densidade que a gente viu lá na radiação cósmica de fundo, as sementinhas. A gravidade fez o trabalho. As regiões que eram só um pouquinho mais densas no início começaram a atrair matéria ao redor delas, ficando ainda mais densas. E as regiões um pouquinho menos densas foram perdendo matéria, ficando mais vazias. A matéria escura foi crucial nisso. Como ela é a maior parte da massa e não interage com a pressão da luz, ela pode começar a colapsar gravitacionalmente muito cedo, formando o andaime invisível dessa teia. Depois, o gás normal, a matéria bariônica, foi atraído por essa estrutura de matéria escura, caiu nesses filamentos e nodos, esfriou e formou as estrelas e as galáxias que a gente vê hoje. Entendi. Então as galáxias não estão só boiando no espaço, elas vivem nessa rede gigantesca. E essa rede, esses filamentos, afetam como as galáxias crescem e evoluem? Com certeza. Afetam e muito. Os filamentos funcionam como verdadeiros rios ou dutos cósmicos. Eles canalizam gás frio das regiões menos densas ao redor diretamente para o centro das galáxias, principalmente no universo jovem, quando tudo estava mais perto. Essa alimentação constante de gás frio pelos filamentos é considerada hoje fundamental para explicar como as galáxias conseguiram formar estrelas num ritmo tão intenso lá no passado, o que a gente observa.
Simulações de computador super avançadas mostram que talvez mais de 75% do gás que formou estrelas em galáxias massivas, quando o universo tinha só uns poucos bilhões de anos, chegou através desses filamentos. Que interessante! É como se as galáxias estivessem sendo alimentadas por essas estradas cósmicas. Exato. E o curioso é que esse fluxo de gás frio que entra parece conseguir coexistir com fluxos de gás quente muito poderosos que são ejetados para fora das galáxias. Esses ventos quentes são causados por explosões de supernovas ou pela atividade dos buracos negros supermassivos no centro das galáxias. É o chamado feedback que regula o crescimento da galáxia. Parece que os fluxos de entrada fria e de saída quente não interagem muito entre si. E os vazios? Aquelas regiões enormes e vazias. Elas servem para alguma coisa além de serem vazias? Servem, e muito. Os vazios cósmicos são fantásticos laboratórios para testar a cosmologia fundamental. Como eles têm muito pouca matéria normal e a formação de galáxias é muito menos intensa ali, a física é mais limpa, menos complicada. A evolução do tamanho e da forma dos vazios é muito sensível à natureza da energia escura, à massa total dos neutrinos, que são partículas superleves que viajam quase à velocidade da luz e podem alisar um pouco a estrutura, e até a possíveis desvios da gravidade de Einstein em grandes escalas. Estudar os vazios é outra forma de testar nosso modelo do universo. Ok, mas se a maior parte dessa teia é feita de matéria escura, que é invisível, e o gás nos filamentos é muito difuso, como que a gente consegue ver ou mapear essa teia cósmica? Boa pergunta. A gente usa várias técnicas complementares. A mais direta é simplesmente mapear a posição de milhões de galáxias no céu. Grandes levantamentos como o Sloan Digital Sky Survey ou o 2DF Galaxy Redshift Survey fizeram exatamente isso. Quando você coloca a posição 3D de cada galáxia no mapa, a estrutura da teia, os filamentos, as paredes, os vazios, saltam os olhos. As galáxias funcionam como luzinhas que traçam a estrutura subjacente da matéria escura. Ah, então os mapas de galáxias mostram a teia diretamente. Mostram a parte luminosa dela, sim. Para mapear a matéria escura em si, a gente volta a usar as lentes gravitacionais. Não só as fortes, que criam arcos e imagens múltiplas perto de aglomerados, mas principalmente as lentes fracas. A massa distribuída ao longo dos filamentos da teia causa uma distorção muito sutil, mas estatisticamente detectável na forma aparente de galáxias que estão muito mais distantes lá no fundo. Medindo essa distorção minúscula, chamada de cisalhamento gravitacional, em milhões de galáxias de fundo, a gente consegue reconstruir um mapa da distribuição de massa total, incluindo a matéria escura, na teia cósmica que está no meio do caminho. O telescópio Hubble fez isso lindamente no campo Cosmos, por exemplo. Entendi. E o gás que está nos filamentos? Tem como detectar ele também? Tem sim. Uma técnica muito poderosa para isso usa a luz de quasares. Quasares são buracos negros supermassivos no centro de galáxias distantes que estão engolindo matéria e brilhando intensamente. São como faróis cósmicos. Conforme a luz de um quasar distante viaja bilhões de anos-luz até nós, ela atravessa inúmeras nuvens de gás hidrogênio que existem nos filamentos e no meio intergaláctico em geral. Esse gás absorve a luz do quasar em comprimentos de onda muito específicos, principalmente uma linha do hidrogênio chamada Lyman alpha. O resultado é que o espectro de luz do quasar quando chega aqui parece uma floresta de linhas escuras de absorção. Cada linha corresponde a uma nuvem de gás em uma distância, ou redshift, diferente ao longo do caminho. A floresta Lyman alpha. Já ouvi falar. Exatamente. Analisando essa floresta, a gente consegue mapear a distribuição do gás hidrogênio ao longo da linha divisada até o quasar, traçando os filamentos da teia cósmica em gás. E, recentemente, começaram a detectar até a emissão de rádio muito fraca, vinda de choques onde o gás está caindo nos filamentos e aglomerados. Então a imagem que fica é essa. Um universo vasto, que na maior parte é escuro, né? Uns 95% de matéria e energia escuras, mas ele não é bagunçado. Ele tem essa estrutura incrível, essa teia cósmica gigante,
A matéria escura forma um esqueleto dessa teia, o gás normal flui pelos filamentos como rios, alimentando as galáxias que se formam nos nós, e enquanto tudo isso acontece, a energia escura está lá, esticando o espaço e acelerando a expansão do universo inteiro. É mais ou menos isso. É uma ótima síntese. Exatamente essa é a imagem que emerge do modelo cosmológico padrão atual, o Lambda-CDM. Ele junta a constante cosmológica lambda, representando a energia escura, e a matéria escura fria, CDM. E esse modelo é impressionantemente bem-sucedido em explicar uma quantidade enorme de observações diferentes, desde as mínimas variações na radiação cósmica de fundo até a distribuição das galáxias em larga escala na teia cósmica e a aceleração da expansão medida pelas supernovas. Mas claro, como a gente conversou, as perguntas fundamentais continuam em aberto. O que são, exatamente, na sua natureza mais básica, a partícula de matéria escura e a energia escura? São partículas novas? São campos quânticos preenchendo o espaço? Ou será que a gente precisa de uma nova teoria da gravidade? Responder essas perguntas é, sem dúvida, um dos maiores desafios da física e da cosmologia para as próximas décadas. Novas missões espaciais como Euclide e o telescópio Vera Rubin estão sendo construídas justamente para tentar achar pistas. É fascinante e, ao mesmo tempo, dá uma sensação de humildade, né? A gente aqui mapeando essa estrutura colossal, esses componentes invisíveis, mas percebendo que, na verdade, a gente só está começando a entender o nosso lugar nesse universo que é, na sua maior parte, escuro e desconhecido. Fica a reflexão. Que outras surpresas incríveis será que o cosmos ainda reserva para a gente descobrir nessa imensidão toda?